Hoje é dia de falar de Kei-Car aqui na garagem, ou seja, aquele carro compacto, extremamente econômico e que se enquadrava aí numa margem própria de pagamento de impostos no Japão. Eles foram febre por lá, nas décadas de 80, também 90, e hoje eu vou falar de um dos mais conhecidos, mais famosos, que é o Subaru Vivio. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Subaru Vivio. Aliás, eu estava para gravar com o Kei-Car há algum tempo, de um colega de imprensa, acabou vendendo o carro, enfim, acabou não dando certo. Mas as nossas pautas sempre vão e voltam, é bem curioso. Sabe que historicamente eu falo de alguns carros que a gente não gravou uma época, anos depois deu certo, enfim, a coisa sempre, felizmente, acaba dando certo. Os Kei-Cars, basicamente, como eu até citei na cabeça do vídeo, eram carros baratos, pequenos e principalmente pagavam menos imposto, né? E o Subaru Vivio é um dos mais interessantes. Historicamente no Japão nós temos vários Kei-Cars, porque como a gente sabe lá existe uma questão de espaço que é muito grande, tanto que carros grandes, luxuosos, pagam muito imposto e portanto acabam pertencendo a pessoas com maior poder aquisitivo. Isso é uma coisa curiosa, porque na Europa também tem esse pensamento, mas no Japão ainda é algo por conta, né, daquele sistema do território, do formato, né, de os territórios separados e tal. Eles têm essa questão do espaço, o espaço vital é muito importante, portanto eles tinham que criar algo que pudesse incentivar as pessoas a terem carros pequenos, até para poder estacionar em alguns lugares, né, justamente não é um lugar onde você tem grandes espaços de modo geral. Então a lógica do Kei-Car é bem interessante nesse contexto. O Subaru Vivio tem uma história bacana, ele chegou em 92 e ficou até 98 no mercado, esse exemplar de 95, e é um carro, como vocês estão vendo nas medidas, extremamente compacto. Um carro pequeno, entre eixos curto, e traz algo interessante, a gente já vai falar do espaço interno, mas essa era uma coisa bacana. Lembra que eu falei de Mini, a primeira vez, o Mini Cooper, né, que também surgiu num outro contexto, mais um contexto europeu, lá no final dos anos 50, também a mesma necessidade, né? E o Mini, vocês viram na matéria que a gente já falou de Mini clássico, como ele era um carro espaçoso dentro da ideia, logicamente, um carro compacto, pequeno, mas ao mesmo tempo bem acertado. O Subaru Vivio, então, ele é curioso porque ele é um carro que ele teve algumas versões, inclusive até a versão conversível, enfim, é um carro interessante por conta disso. E ele é um carro que ele virou um carro colecionável por conta justamente de ser simpático. Teve versão de rally, ou seja, é um carro que tem várias vertentes próprias de um mesmo projeto, eles conseguiram desenvolver coisas diferentes, coisas distintas, né? A primeira coisa que chama atenção, depois do tamanho, é justamente o desenho dele. Eu sempre achei ele um carro muito bem acertadinho, esteticamente falando, quando a gente pensa no contexto de época. Então, se pega a dianteira, nós temos aqui esse conjunto óptico de baixo também com as setas, tudo bem integradinho, bem acertado realmente. Esse carro tem umas coisas diferentes foram colocadas para o proprietário, alguns acessórios que ficaram legais também dentro da proposta. E outra coisa interessante, rodas de 12 polegadas, também, outra questão que aqui sempre foi muito incomum. Aqui as menores rodas eram de 13 polegadas, então as de 12 polegadas acabam sendo bem diferentes. Uma coisa interessante que eu comentei sobre carro japonês, a gente recentemente andou no WRX e no WRX STI, dois Subarus de alto desempenho. E foi exatamente essa diferença de proposta que é muito legal de carro japonês. Você lembra que naquela matéria eu comentei exatamente que o carro japonês você tem aquele carro de uso, é o carro objetivo. E o carro esportivo, daí é o suprassumo, é aquele carro que foge do convencional e te entrega tudo e mais um pouco. Grandes esportivos japoneses são assim, NSX, Toyota Supra, enfim, e é muito legal. E os carros da Subaru, como a gente viu nessa matéria, eu vou até colocar no final indicada, para homenagear a marca Subaru, também vou colocar aqui, para a gente poder contar essa história e quem não viu, poder ver. Mas é engraçado, cada carro japonês tem uma proposta muito legal, e isso é interessante. A proposta desse carro é ser pequeno, pagar menos imposto e seguir uma lógica. E isso é fantástico, né? Esse minimalismo nipônico. Na parte traseira, a gente tem aqui também o detalhe, essas lanternas, né? Ele realmente, cara, as lanternas traseiras dele, tricolores, elas são muito bem acertadinhas. Temos luz de neblina também aqui. E um detalhe interessante, aliás, dois detalhes. O proprietário trouxe do Japão alguns acessórios, eu falei, esse aerofólio e também
esse spoiler aqui lateral de para-choque, né? É um apêndice de para-choque que ficou bacana dentro do contexto. E muita gente não sabe exatamente qual é a ideia do Vivio, do nome Vivio. Está justamente aqui. Vivio, basicamente um carro de 660 quilos, com um motor de 658 centímetros cúbicos de cilindrada. Por isso que o Vivio significa o 660 em algarismo romano. Olha que interessante essa questão, versão GLI. Então, a sigla dele, de uma forma diferente do Mercedes que a gente falou recentemente, que explicava em tamanho de motor e categoria, aqui também o Vivio ele fala através do logo, ele já especifica a questão de peso e da motorização. Então o pessoal comenta que um poucos itens de conforto, abertura de tanque e abertura do porta-mala. Olha que maravilha. Lembro o Uno CS86 que minha mãe teve, que abriu o porta-mala assim também. E aqui, olha só, carro compacto, logicamente porta-mala compacto. Uma solução interessante para não ficar solto, olha só. Isso aqui era encaixado, tá vendo? Ou seja, encaixava isso aqui e ficava, logicamente, espaço pequeno, que é a lógica do carro, a proposta dele, mas eu achei prático isso aqui, né, de encaixar e facilita muito, né, porque não fica balançando quando você está andando. E olha aqui outra coisa interessante, ó. Aqui embaixo do porta-mala de 80 litros temos um conjunto de ferramentas, jogo de ferramentas, triângulo e o step, ou seja, aproveitamento do espaço sensacional nesse carro. E falamos da parte externa, agora claro, chegou a vez de falar da parte interna. Olha que interessante, uma coisa legal, eu falei até da questão de espaço, né? Olha só, nossa, a gente tem aqui o espaço interno dele, traseiro razoável, se você for pensar no contexto de época, o teto até um pouquinho mais alto, ou seja, ele é um carro feito para levar 4 pessoas mesmo, né? Não só pequeno, mas com essa praticidade. Outra coisa bem legal que eu achei desse carro é a padronagem de estofamento. Olha só que banco legal, encosto de cabeça vazado. Assim, era um carro simples, eu vou falar aqui da quantidade que chegou ao Brasil, mas um carro que trazia, digamos, o que você precisava, né, de modo geral, né? Olha o detalhe aqui, ó. As maçanetas, ele é um carro curtinho, eu costumo medir o carro se ele é curto, se eu chego com a mão do outro lado. Essa é a melhor forma de medir se o carro é compacto, né? Sua mão chega do outro lado, então, sem se esticar muito, então beleza. O detalhe do painel, olha só. Volante de 3 raios, detalhe da buzina aqui. Tem basicamente o que precisa, né? Velocímetro, luzes espia, olha só, tem um check ali do motor. O detalhe aqui da ventilação também, sem rádio, mas luzes, né, faróis auxiliares. E aqui, ó, o câmbio de 5 velocidades. E aqui, olha que coisa bacana, o tamanho do cofre do motor. Eu tive um Ford Ka, cara, tinha menos espaço que esse. Olha como o aproveitamento é bom desse carro, né? O motor aqui são 658 centímetros cúbicos, cilindrada, né, quase 660, para combinar com o Vivio todo. 52 cavalos, esse aqui tem algumas mudanças, mas basicamente, né, coisas que o proprietário colocou, escape e tal, mas ele segue essa mesma ideia e é muito legal a utilização do espaço, realmente, pela marca japonesa. Vamos de Subaru Vivio. Uma coisa que eu achei interessante desse carro é a sensibilidade do acelerador. Deu uma voltinha agora. Bom, primeiro câmbio bem próximo aqui. Câmbio bem próximo, os engates também próximos. Carro bom de guiar. Sabe aquele carro que você anda nele e fala, pô, o carro é interessante. Você vê que isso é engraçado, cara. Você, muitas vezes, não precisa ter... carro com tanta coisa para ser um carro divertido de guiar ou que seja um carro legal de guiar, sabe assim, aquele carro que você fala, cara, esse carrinho é bem bacana, né? É o caso do Vivio. O Vivio é exatamente assim, cara. Ele é um carro onde está tudo muito próximo, né? A ergonomia dele é bem curiosa nesse ponto e ao mesmo tempo ele é um carro que os pedais são próximos, né? Com esse escape aqui realmente ficou bem legal para guiar, né? Ficou mais estimulante, digamos.
Cara, e um carro de 52 cavalos, é um pouco mais aí, com essa questão da entrada de ar, mas, ó, meu, sensacional, bem acertadinho, é um carro que você dirige e ele tá muito na mão, sabe assim? Pô, fantástico, cara. Eu já tinha ouvido falar muito do Vivio, até hoje, com suas várias vertentes, né? Desde a versão de rally, tem a versão conversível, tem a versão com supercharger, tem uma versão, tem versões com tração integral, cara, olha isso. Que coisa mais interessante, né, meu? Cara, muito instigante esse escape, ficou legal porque, como eu falei, um carro de 52 cavalos, lembra o Fiesta que teve em casa lá em 98, mas é um carrinho bem valente, né, ao mesmo tempo. Fantástico. Muito legal o Subarinho Vivio. Colega de imprensa que tinha e tal, não deu certo de gravar, mas como eu falei, as pautas elas acabam chegando, né? Uma hora ou outra vem, né, meu? Isso é muito legal. Fantástico, cara. Esse som de escape realmente é cereja no bolo, né? Ficou muito bom. E assim, o contexto próprio de carros pequenos, ele é interessante porque a gente entende o contexto de cada país, né? E como eu falei no começo da matéria, né? O Japão, um lugar onde havia necessidade e há necessidade, né, de um espaço vital, isso acaba sendo importantíssimo. Então o carro pequeno, que cara, acaba se tornando uma necessidade, né, realmente, para que você consiga viver no ambiente urbano de uma maneira mais, não vou dizer sociável, né, mas pelo menos com uma qualidade de vida maior, né, também. Cara, mas adorei esse carro, viu? E isso que eu comentei, tudo bem próximo, cara, por isso que era um carro legal de guiar. Imagina a versão em rally, cara. Porque assim, ele é um carro que tem tudo bem próximo, né? Pedais próximos, alavanca de câmbio bem do lado do motorista, ou seja, você já consegue dirigir de uma maneira muito própria, cara, muito própria mesmo. E outra coisa legal também, né? Carro desse tamanho, o raio de giro dele. Incrível, cara, que carrinho bem acertado. Engraçado você, cara. Fantástico, meu amigo. Pô, preciso comprar um Subaru Vivio daqui a pouco. Uma coisa interessante para falar sobre eles, sobre o Subaru Vivio, né, é que chegaram 739 unidades ao Brasil em 5 cores diferentes e todas da versão GLI, que é essa versão básica, né? Então são carros simples, mas que tem diferença de cor, basicamente. Mas o legal, cara, eu dei essas pausas aqui para ouvir o escape, que ficou bem bacana. Ficou bem bacana mesmo, aqui a buzininha correspondente. Não, e o engraçado, cara, é que você imagina, né?
você tem um carro desse tamanho, com 52 cavalos, e consegue se divertir bastante guiando. Isso é uma das coisas mais legais. E só um automóvel, né, pode proporcionar esse tipo de coisa, né? Fantástico. Meu, é muito legal você conhecer carros diferentes, né, por conta disso, né? Cara, aconselho, viu? Dirija um Subaru Vivio se você puder, porque o carrinho é bem bacana. E a ergonomia dele, como eu falei, é muito própria, né? Eu imagino, como falei, versão de rally, versão com tração integral, cara. Deve ser um negócio de louco, pensou? Fantástico. Muito legal mesmo. E muito legal o conceito, né, cara? Eu acho que o conceito do Keycar, de você ter um veículo que possa ter uma proposta de ocupar pouco espaço e gastar pouco. O proprietário estava me falando que ele o reservatório de óleo, cara, tem 2 litros e pouco. Ou seja, imagina, realmente fantástico. E justamente, né, fazendo uma ponte entre esse carro e os WRX, STI também, que a gente andou, a gente vê como que a ideia japonesa é muito legal para as coisas, né? Você tem um carro para usar todo dia, então é um carro racional, e para andar de fim de semana, ou para um track day, ou para uma subida de montanha, você vai ter algo forte, com uma outra sacada. Genial. Mas eu gostei muito, viu, do Vivio. Foi um carrinho realmente que não sei qual a minha expectativa era de guiá-lo, né? Eu ainda não tinha guiado nenhum, mas o carro que eu queria guiar, porque eu sempre ouvi bons elogios. E de fato, né, de fato, o carrinho é valente. Me lembra muito os 1.0, né, na época, mas você vê, o carro tem 658 centímetros cúbicos, cara. Você vê como ele tem uma potência legal e 660 quilos, cara. Fantástico. O pessoal tava me falando de alguns já modificados que tem. Ver se a gente arruma um modificado para trazer aqui pro canal para poder mostrar. Porque 660 quilos com motorzinho mais forte, meu amigo, você já imagina, né? Como deve andar. E essas rodas 12, cara, ele tem um comportamento dinâmico bom. Eu gostei. Você vê que não rola a carroceria em curva, cara, ele é bem acertadinho. Ele é um carrinho divertido de andar dentro dessa proposta e dentro dessa potência, cara. Genial, genial. Já vou me despedindo, vou dar mais uma volta, claro. E nos falamos. Grande abraço. Vamos ver aqui. Adorei esse escape. É isso aí, pessoal, até mais.